Beleza, pessoal? Estou aqui para fazer um vídeo para responder uma pergunta que me foi feita durante minha palestra contra a verdade e a falsidade e que não deu tempo de eu responder apropriadamente lá no chat ao vivo. Só vou lembrar um pouquinho aqui o que eu defendi. Meu objetivo foi apresentar uma definição de vagueza que fosse capaz de reconhecer o sentido no qual predicados vagos são linguisticamente imprecisos. Eu defendi que predicados vagos são imprecisos no sentido forte de que não existe uma fronteira entre os casos aos quais sua aplicação gera determinado valor de verdade e os casos aos quais não gera aquele valor de verdade. Bom, após discutir o conceito de imprecisão, eu então defini predicados vagos da seguinte forma. Um predicado é vago quando um predicado arbitrário que precisa ser tornado preciso, consequentemente não vago, a fim de contribuir para uma frase que tenha condições de verdade. Ou, indo em outras palavras, um predicado vago é um predicado arbitrário que precisa ser tornado preciso, isto é, não vago, a fim de contribuir para uma frase que exprime uma proposição. A gente viu que essa definição, apesar de ter a vantagem de acomodar o sentido no qual predicados vagos são imprecisos, ela tem uma série de consequências drásticas. E me foi perguntado o seguinte: será que a gente não evita todo o problema se reconhecer que predicados vagos são relativos a classes de comparação? Se reconhecer, por exemplo, que quando a gente diz que alguém é alto, a gente não está dizendo que ele é alto simplista, simplesmente alto. A gente está dizendo que ele é alto em comparação a jogadores de basquete, por exemplo. Ou que ele é alto em comparação a filósofos, por exemplo, ou algo assim. Em primeiro lugar, a primeira coisa importante a ser notada aqui, a resposta é mais ou menos, sim e não. Bom, primeiro, repara que reconhecer classes de comparação não evita o problema da vagueza. Não apenas o conceito ou o predicado de alto é vago, também o conceito ou o predicado de alto para um jogador de basquete ou alto em comparação a jogadores de basquete é vago. Assim como é intuitivo que não existe uma fronteira precisa entre os casos aos quais a aplicação de careca gera um determinado valor de verdade e os casos aos quais ele não gera aquele valor de verdade, é intuitivo que não existe uma fronteira precisa entre os casos aos quais a aplicação de careca para um filósofo gera determinado valor de verdade e os casos aos quais ele não gera. De forma similar, também é intuitivo que não existe uma fronteira precisa entre os casos aos quais a aplicação de alto para um jogador de basquete gera determinado valor de verdade e os casos aos quais ele não gera. Quantos centímetros exatamente uma pessoa precisa ter para ser alto para um jogador de basquete? Será que para qualquer número que você escolher, essa vai parecer uma escolha arbitrária? Né? Parece que alto em comparação a jogadores de basquete também é vago, também não admite fronteiras. Se isso está correto, então reconhecer classe de comparações não evita o problema da vagueza. De fato, é geralmente reconhecido que predicados vagos inclui, pelo menos a maior parte deles, é provável que não todos, mas a maior parte deles, inclui comparações implícitas desse sentido, que são relativos à classe de comparações, né? Mas isso não evita o problema da vagueza pelas razões que eu acabei de dar aí. Então, um predicado, mesmo quando você inclui algo do tipo em comparação aos jogadores de basquete, em comparação a uma classe X ou Y, ele permanece vago. Agora é importante notar uma coisa, é claro que um falante, eu também defendi que um falante pode tornar o predicado vago preciso. Nesse caso, lembra, ele vai assassinar a vagueza do predicado vago. Ele pode fazer isso em um contexto. E ele pode fazer isso recorrendo a uma classe de comparação, mais um padrão para comparar os itens entre elas, os elementos dessa classe. Então, por exemplo, suponha que eu diga João é alto. E aí você me pergunta, o que você quer dizer com alto? E eu digo assim, não, eu quero dizer com alto que João é mais alto do que a maioria. Então, nesse caso, aparentemente, eu estou precisando o predicado alto. Isso é perfeitamente compatível com a minha tese. Eu estou precisando do predicado alto, consequentemente, ele deixa de ser vago nesse contexto específico. Mas essa é uma precisão
que eu estou fazendo em um contexto específico e de modo algum representa a fronteira que o próprio predicado estabelece. O predicado alto não divide o mundo entre as pessoas que são mais altas do que a maioria, as que não são. É fácil ver isso. Compara, por exemplo, imagina, por exemplo, uma circunstância, um contexto no qual a maior parte das pessoas tem 1,60 m, tá? Só que tem pessoas lá com 1,90 m, tem pessoas com 2 metros, tem pessoas com 2,10 m, etc. Mas a maioria tem 1,60 m. Aí imagina que eu tenho 1,61 ou 1,60 mais 1 milímetro, talvez. Imagina isso. Bom, o que acontece? É perfeitamente... Você pode, se você precisar o predicado alto como mais alto do que a maioria, então eu vou ser alto nesse contexto. Mas é evidente que alguém pode muito bem preferir me classificar como não alto nesse contexto. Então o predicado em si mesmo, ele não divide o mundo entre aqueles que são mais altos do que a maioria e aqueles que não são. Isso é algo que um falante individual em um contexto pode determinar, né? É uma fronteira que um falante pode determinar em um contexto específico de uso do predicado alto. Então, resumindo, meramente introduzir classe de comparação não resolve o problema da vagueza. No entanto, se você for muito específico, introduzir uma classe de comparação junto com um padrão para comparar itens entre elas, os elementos dessa classe, você pode, em um contexto, evitar a vagueza. Mas essa é uma situação na qual você está evitando a vagueza em um contexto específico. Dificilmente a classe de comparação que você escolher e o padrão para comparar elementos entre elas vai ser aquilo que dá o significado do predicado em si mesmo. Então, o resultado geral, tudo isso que eu estou falando aqui é consistente, perfeitamente consistente com a tese que eu defendi. Então, é verdade, você pode usar a classe de comparação para tornar um predicado preciso, mas isso é algo que você faz em um contexto e ao fazer isso você está precisando do predicado e, consequentemente, tornando não vago. Mas predicados vagos em si mesmos não estabelecem fronteiras, nem mesmo quando a gente aceita a tese fraca de que eles envolvem classe de comparação, como a classe dos jogadores de basquete predicado alto, a classe dos filósofos predicado alto e etc. Bom, essa é uma resposta rápida, mas acho que pode ajudar um pouco a dissipar a dúvida aí. Obrigado, foi um prazer novamente apresentar a palestra lá para vocês e um abraço a todos aí.